Oi, hoje é domingo e no domingo a gente vai estar refletindo sobre um tema que tem a ver com o domingo e que é muito interessante para a nossa conversa, né? Principalmente nas manhãs, né, de cada dia. Domingo é dia sonhador, é um dia apropriado para sonhar, é um dia que inspira, né, a todo sonhador e inspira todo sonho. Então é muito interessante isso. Algum tempo atrás eu li um artigo que o escritor conversava exatamente sobre isso. Ele estava articulando, né, argumentos para comprovar por que o domingo, com sua história, com os seus significados, com o que acontecia no domingo, por que então esse dia, era um dia sonhador. Como já tem algum tempo, então eu parei um períodozinho e fui estudar e fui relembrar alguns aspectos do que ele mencionava naquele artigo. E eu vou tentar trazer de maneira rápida, alguns argumentos que ele mencionou. O primeiro argumento que ele mencionava naquela época, naquele artigo, era que o domingo é o primeiro dia da semana. E no texto bíblico já era também chamado o primeiro dia da semana. E a partir disso há alguns significados que podem ser destacados para que a gente possa entender o domingo como um dia sonhador, um dia de sonhos, um dia de anseio pelo sonhar, tá bom? Então ele dizia o seguinte: é o dia de pensar, refletir, planejar os próximos dias. É o primeiro dia, Então vamos agora repensar ou planejar o que vai ou o que deve acontecer nos próximos dias. É o dia de, segundo ele, e claro, para todos nós, é o dia de agradecer o que Deus vai permitir, proteger e ajudar na semana. Então é uma questão de fé. É quando você entra na semana sabendo o que Deus vai fazer. Então você passa a ter uma gratidão por aquilo que já sabe que Ele vai estar fazendo por você, através de você, para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Ele também coloca que no primeiro domingo deve já agradecer também a Deus pelos anjos, as pessoas que serão anjos de Deus, para as providências de Deus para a sua vida. Então, as pessoas que durante a semana serão usadas por Deus, as pessoas que serão inspiradas por Deus para serem anjos no seu lidar, no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. E as oportunidades que você vai ter de também ser anjo na vida das pessoas. Então, o domingo é o dia de se pensar. Então, ele lembrava isso no artigo. É o dia de pensar nos próximos dias e tudo que vai acontecer e tudo que Deus vai providenciar de uma maneira ou outra, para que se torne algo proveitoso para a sua vida e para os seus relacionamentos. O segundo argumento que ele usou para afirmar que o domingo é um dia de sonhar, é um dia sonhador para todas as pessoas, ele lembrava, pelo menos naquele texto, que Jesus, que é o próprio Deus, sonhou, planejou e executou um projeto. Então, o domingo lembra tudo isso, O que Deus sonhou, o que Deus planejou e o que Deus executou. O domingo lembra o que Deus fez desde a eternidade em relação ao ser humano. Ele criou o homem, e olha que coisa importante, ele criou o homem respeitando a individualidade do homem. Deus respeita não só o que a gente faz de certo, mas também o que a gente faz de errado. Ele respeita. Esse é o acerto para que aquilo que a Bíblia chama de imagem e semelhança, se confirme. Então é preciso que haja um respeito da parte dele à individualidade de cada pessoa. Ele ativou
né? E a partir do que ele anteviu as consequências desse respeito. Então, esse respeito, né? Vou respeitar o ser humano do jeito que ele é. Então ele viu as consequências disto, né? As consequências positivas e as consequências negativas. Coisas contra ele, né? E contra as pessoas que ele ama. Então, Deus anteviu isso, ele viu que aqui ia acontecer, né? E ele respeitou isto. Então ele planejou a salvação do maior número possível de pessoas em cima desse respeito. Por amor ao mundo, ele executou então o seu plano, aquilo que ele planejou para a salvação do homem. Então veja que o domingo nos lembra isso. E é por isso que aquele articulista estava mencionando que domingo é um dia de sonhar, né? De planejar, porque Deus fez isso desde a eternidade. O terceiro argumento que ele colocou foi o seguinte: Deus nos capacitou ao controle da vida. Deus deu potenciais extraordinários a todo ser humano. Então, o fato de sermos criados à imagem e semelhança dele, isso deu a cada um potencial, uma condição de superar dificuldades, de superar lutas, de ser vencedor, de ser conquistador. Isso são características que marcam o fato da gente ser criado à imagem e semelhança dele. Então ele lembra, pelo menos foi o que eu estive lembrando daquele artigo que eu já estive lendo há algum tempo atrás, não é? Que que temos como controlar a nossa existência porque ele tem feito isso, ele tem nos dado essa condição. Nós temos como controlar a nossa existência. Acontecimentos surgem, olha, essa informação é muito interessante. Os acontecimentos surgem na vida da gente, mas a interpretação que a gente dá a esses acontecimentos é que faz a diferença. O que vai marcar a vida da gente não são os acontecimentos, mas o fato de como você interpreta. O que é que você vai fazer com aquilo na sua vida? Entende? Isso dá controle à sua existência. Meus pensamentos direcionam minhas escolhas. O que eu penso vai direcionar as minhas escolhas. Deus me deu esse potencial. Minhas escolhas me levam a um ou outro rumo da vida. E todas essas coisas estão no meu total controle. Então veja que Deus, o domingo nos lembra, a partir do que Deus tem feito, o domingo me lembra que eu posso sonhar porque eu tenho controle sobre a minha vida. É eu que controlo. Não importa as circunstâncias, não importam as dificuldades, importa como é que eu vou lidar com essas circunstâncias. Como é que eu vou vivenciar essas circunstâncias. Eu vou chorar ou eu vou enfrentar? Eu vou fugir ou eu vou criar mecanismos para superar aquela dificuldade? Então, como eu enfrento é que vai fazer a grande diferença diante dos acontecimentos. Tá bom? Um outro argumento que ele menciona é: Deus nos capacitou a sonhar algo a mais. Ele quer que aproveitemos tudo que nos aconteça. Não temos que ficar chorando. Nós temos que descobrir como viver aquilo e viver bem cada situação. Mas ele também quer algo a mais para cada um de nós. O comodismo não é o que Deus espera de cada um. Ele precisa e ele quer que a gente queira, deseje muito mais do que aquilo que tem ocorrido com a gente. Então, ele quer que façamos acontecer mais situações na nossa vida. Nós vamos fazer isso acontecer. Anseios do nosso coração e da nossa vida, ele quer que aconteça. Anseios que tenham alimentado no meu coração, no seu coração, ele quer que aconteça. Desejos para o nosso bem e o bem das outras pessoas, ele quer que aconteça. Desejos que temos, eu, você, ele quer que aconteça tudo isso e beneficie não somente a nós, mas também às pessoas que convivem conosco. Nossas vitórias servem de incentivo a outras pessoas. Então as minhas vitórias,
as suas vitórias, Deus precisa que ocorram para que outras pessoas sejam incentivadas, beneficiadas com isso. Ele quer todo mundo desfrutando bem da vida, né? Quanto mais felizes nós somos, atenção para isso, quanto mais felizes nós somos, menos nos ofendemos com as falhas dos outros. Quanto mais feliz, quanto mais eu esteja bem, menos o que os outros possam fazer vai me atingir. E veja também o contrário. Quanto mais eu estou bem, menos eu vou falhar para prejudicar os outros. Entende? Então, muitas vezes tem gente que diz assim, tomara que aconteça uma coisa ruim com fulano porque fez tal coisa assim, assim. Não precisa. Ele só fez tal coisa assim, assim, porque ele não está bem. Porque se ele estivesse bem, ele não faria nada que fosse para prejudicar, para atrapalhar, para criar situações difíceis para outras pessoas. Um outro argumento que aquele escritor escreveu a respeito do domingo como sendo um dia excelente para sonhar, né? Um outro argumento que ele usou foi: Deus nos capacitou a superar empecilhos. O domingo, então, nos lembra isso, nos lembra Jesus, nos lembra o amor de Deus, nos lembra essa capacidade que Ele nos deu para superar empecilhos. Dificuldades surgem e atrapalham nossos planos, né? As dificuldades surgem e atrapalham, mas Ele nos deu a condição de fazer planos B e C. Em vez de ficar só no plano A, tem que acontecer daquele jeito, Ele nos deu a capacidade de fazer planos outros, não é? Então há sempre um outro jeito de chegar onde a gente deseja, ok? Basta estarmos tranquilos e as ideias surgem, não é? Ao planejar devemos saber que falhas acontecem, mas há sempre uma outra maneira de ser vitorioso. Então, o domingo é um excelente dia para se sonhar, porque Deus nos deu essas condições. Outra coisa, e por último, né, pelo menos do que eu lembrei dos argumentos que ele mencionou, né, existem técnicas para despertar nossos potenciais. Né? A ciência, ou existem ciências que têm estudado maneiras da gente, então, utilizar bem todos esses potenciais que Deus já colocou em cada ser humano. Né? E a gente tem que aproveitar disso, a gente tem que aprender disso para a gente então fazer novas conquistas. Há métodos e abordagens que ajudam muito nisto. Né? Não temos que aguentar tudo do jeito que vem. Não precisamos sofrer, não precisamos ficar infelizes. Precisamos descobrir como sair dessa situação e sair vencedores, sair ganhando e levando outras pessoas a se beneficiarem também com essa nossa vitória. Muitas vezes um detalhe faz grande diferença. Um detalhezinho, né? Tem sido entusiasmador ajudar pessoas, né? Ver que através de técnicas simples, fáceis, transformações acontecem na vida das pessoas, no dia a dia delas. Se tornam mais felizes, se tornam mais leves, se tornam mais realizadoras, apesar das dificuldades. Entende? Ver pessoas mais realizadas satisfaz qualquer coração. Ver profissionais mais criativos e felizes tem sido muito gratificante. E também ver famílias mais estruturadas e harmônicas. Então, as dificuldades existem? Claro, existem. Mas o domingo nos lembra que nós podemos, primeiro, nós temos condições de superar essas dificuldades e nós temos potenciais para sonhar, para querer coisas a mais, né? Para sermos mais vitoriosos, para sermos mais conquistadores. Então, que o domingo também possa trazer para você essas inspirações, esses desafios, esta nova maneira de querer enfrentar, não é, essas dificuldades que possam surgir. Tá bom? Que Deus continue abençoando você.